Quando a planilha começa a acumular dados e repetições, tornam-se necessárias práticas de padronização, sanitização e validação de dados. Para ilustrar essa necessidade, vamos adicionar um espaço em branco após a palavra comparação. Note que a regra de formatação condicional que definimos deixou de ser aplicada nessa linha. Em muitos casos, especialmente quando temos controle sobre a planilha, a simples padronização resolve o problema. Padronizar é exercer o controle prévio dos dados que serão inseridos na planilha. Neste caso, definimos que o padrão seria sem espaços em branco no início ou no fim das palavras, letras iniciais em maiúsculas e acentuação quando necessária. Via de regra, não há que se falar em certo e errado quanto à padronização. Ela é mais arbitrária do que técnica. A consistência dos dados é o que deve guiar a padronização. Há casos em que já temos os dados e não podemos exercer padronização sobre eles. Em cenários assim, muitas vezes é necessário sanitizar os dados. A maioria dos programas conta com uma ferramenta universal de sanitização, geralmente localizada no menu Editar. Essa ferramenta costuma ser denominada localizar e substituir. A ferramenta é autoexplicativa. O texto definido em localizar, por exemplo, um espaço em branco, será substituído pelo conteúdo do campo substituir por. Se esse campo estiver vazio, os textos localizados serão excluídos. É possível refinar essa operação definindo parâmetros específicos. Experimente essa ferramenta e explore as suas opções. No menu Dados, o Google Planilhas também tem algumas ferramentas especializadas de sanitização. Elas também são autoexplicativas, por exemplo, sugestões para limpeza, estatísticas da coluna, dividir texto em colunas, remover cópias, cortar espaços em branco. Essa última é semelhante a localizar e substituir espaço em branco por vazio. Ela também remove espaços múltiplos em branco. Na coluna B, foram inseridos propositalmente espaços em branco em algumas células. Vamos utilizar a opção cortar espaços em branco para sanitizar. Foram removidos 4 espaços em branco e as regras de formatação condicional voltaram a valer nessas células. A diferença prática entre padronização e sanitização é o momento. A padronização é feita via de regra antes de inserir os dados, e a sanitização é feita sobre os dados já inseridos. Também é possível fazer o controle dos dados no momento em que eles são inseridos. Isso é feito por meio da validação. Abra a página Tipos de Dados e selecione as células A4 e A5. Acesse o menu Dados e selecione a opção Validação de Dados. Quando temos uma lista muito limitada de itens, é mais conveniente defini-la de modo estático. Para isso, selecione a opção Lista de itens. No campo ao lado, defina os elementos da lista separando-os por vírgula. Aqui queremos apenas as opções estático, vírgula, dinâmico. Essas opções serão aplicadas ao intervalo de células definido. Marque as opções que julgar adequadas e clique em salvar. Veja que agora o intervalo de células possui uma lista suspensa de opções. Se tentarmos inserir um texto diferente dessas opções, a célula recebe uma etiqueta apontando o texto como inválido. Tome esse exemplo apenas como ilustração. Esse método só é interessante se os elementos da lista forem se repetir ao longo da planilha. Em uma página como esta, não temos motivo para aplicar validação de dados. Duplique a primeira página e renomeie a cópia para validação de dados. Copie o texto e cole-o na linha 2. Apague os títulos das colunas B, C e D. Mova a página para o final. Selecione a célula A4. Acesse o menu Dados e selecione a opção Validação de dados. Clique no botão Selecionar intervalo de dados. Vá para a página Fórmulas, Funções e Operadores e selecione o intervalo de B4 a B20. Clique em OK e depois clique em Salvar. Volte para a página Validação de dados e veja que a célula agora recebeu aquela lista. Os itens duplicados também são ignorados. Selecione a célula A4 novamente e pressione Ctrl C para copiá-la. Selecione as células A5, A6 e A7 e pressione Ctrl V para colar. Todas elas agora possuem a regra de validação definida em A4. Preencha as 4 células, cada uma com um item da lista. Selecione qualquer uma delas e acesse novamente o menu Dados, Validação de dados. Podemos alterar o intervalo e aplicar a regra de validação para toda a coluna. Aqui vamos redefinir de A7 para A4 A. Ao usar o segundo A vazio, o intervalo se projetará até a última linha. Clique em salvar e veja a regra se aplicar a toda a coluna. É claro que o que realmente queremos aqui é exatamente o inverso do que fizemos. Clique no menu Editar e selecione a opção Desfazer. Selecione as células que contêm regras de validação e acesse o menu Dados, Validação de dados. Por fim, clique no botão Remover validação. Vá para a página Fórmulas, Funções e Operadores e selecione o intervalo de B4 a B20. Acesse o menu Dados e selecione a opção Validação de dados. Clique no botão Selecionar intervalo de dados.
Vá para a página Validação de Dados, selecione o intervalo de células de A4 até A7, altere o texto no campo para que fique apenas A4, dois pontos A e clique em OK. Altere também o final do intervalo de células para que fique apenas B4, dois pontos B e clique em Salvar. Agora volte para a página Fórmulas, Funções e Operadores e veja que a coluna inteira tem a mesma regra de validação. Exercite mais um pouco de formatação de planilhas, voltando para a página Validação de Dados. Altere a cor de preenchimento da linha 1 para verde escuro 3. Altere a cor de preenchimento da linha 2 para verde escuro 2. E altere a cor de preenchimento da linha 3 para verde escuro 1. Selecione as linhas 1, 2 e 3 e altere a cor do texto para verde claro 3. Selecione todas as linhas a partir da 4 e altere a cor do texto para verde escuro 3. Mantenha as células selecionadas e acesse o menu Formatar. Em seguida, selecione a opção Cores Alternadas. Desmarque a caixa Título e altere a cor 2 para verde claro 3. Clique em Concluído para finalizar. Existem várias opções de validação de dados. Acesse novamente a ferramenta e dedique um tempo para exploração e experimentação. Conhecer essas possibilidades poderá tornar mais fácil o trabalho com as suas planilhas. A validação de dados poupa muitos esforços e evita retrabalhos. A prática de padronização, sanitização e validação de dados conduz à criação de planilhas muito mais consistentes.